Nenhuma expressão ou variação é mais importante do que a outra. Tudo depende do contexto. Então, eu marquei essa frase aqui para vocês e eu quero que, pelo amor de Deus, anota aí, tá? Anota. Se você quiser fazer uma tatuagem no seu braço, pode fazer sem problema nenhum, tá bom? Se você quiser, marca aí numa folha, cola na parede do seu banheiro. Então, toda vez que você for no banheiro, você lê essa mensagem, essa frase, para você nunca esquecer. Só aí você ganha 2 questões da sua prova da Enseja, tá? E daqui a pouco a gente vai ver como é que elas caem na sua prova. Outro fator que eu quero que você saia daqui hoje sabendo, que a língua ela é mutável. Cuidado, tá? Porque às vezes eles colocam um i antes do mutável e as pessoas erram na hora de responder a questão. O i, imutável, se fosse i, o i significa não, tá? Ou seja, significa que a língua não muda. E o que eu estou falando para vocês aqui é o oposto. Eu quero que vocês decorem isso, que a língua ela é mutável. O que significa? Que a língua ela se modifica com o tempo. Quer um exemplo clássico? Simples. Anda um pouquinho no tempo, e vê como é que os seus pais falavam. É exatamente igual como você fala hoje? Será mesmo? Será que as palavras que você escreve são as mesmas que antigamente? Será que o jeito que eles falavam não mudou um pouquinho? Será que as palavras que eles utilizavam... Quer voltar um pouquinho no tempo? Lembra dos seus avós agora, tá bom? Os seus avós, eles não falavam, escreviam de maneira completamente diferente do que hoje você fala? Olha só que interessante. Agora, e há 300 anos? E há 500 anos na época das descobertas? Então, o que eu quero que você entenda é que, conforme os anos vão passando, a gente vai sendo influenciado e influencia muito, né? E olha, hoje em dia, então, com a internet, né, que o mundo inteiro... Se você quiser falar com alguém que está do outro lado do mundo, você dá 2, 3 cliques no seu celular agora e você consegue chamar no WhatsApp em vídeo, né? Alguém que está, sei lá, no Japão, por exemplo. Então, pessoal, hoje em dia você tem muito contato com muita gente, né? A gente chama isso de globalização. Então, isso reflete também na nossa língua. Então a língua ela vai se modificar e modifica muito ao longo do tempo, tá? É normal, ok? Então toda vez que você ouve umas baboseiras aí do pessoal falando eu gosto da minha língua original. Pessoal, não existe essa coisa, tá? Porque ela está modificando o tempo todo. E essas expressões regionais que os falantes têm de cada estado, cada cidade, cada região, elas são marcas da sua própria cultura, tá? Um detalhe, né? Caiu uma questão, talvez ela venha cair agora com mais frequência, mas caiu uma questão na última prova, eu quero que você preste bastante atenção, a questão do estrangeirismo, e o pessoal ficou muito confuso com isso. O que é? Bom, a gente não sofre só influências de palavras da língua portuguesa, apesar de falarmos português. Nós sofremos influência de todas as línguas. Agora, por que a gente é tão influenciado pela língua inglesa e não é tanto pela língua espanhola? Pô, Heitor, como assim? Olha para os países que estão ao redor do Brasil. Todos falam espanhol, nenhum fala inglês. Mas, no nosso dia a dia, a gente vê a palavra deletar já está no nosso dicionário. Deleta esse arquivo aí. Quando a gente fala, vai numa loja e está lá, 20% off, que quer dizer desconto, nesse caso. E várias outras dezenas de palavras que a gente podia usar como exemplo, né? A nossa cultura, o que você está vestindo? Provavelmente você deve estar vestindo agora uma calça jeans, não é verdade? Não só a palavra em si, mas a calça jeans é uma caracterização o quê? Da moda americana. Então você tem várias influências não só da língua, mas também da cultura inglesa no nosso dia a dia, né? Na própria alimentação, fast food que a gente chama, né? Se você já comeu no McDonald's esse mês, olha só, você já tomou uma Coca-Cola, uma Pepsi, né? Que agora, não sei se eu não podia falar marca, mas já falei e já foi. Então quer dizer, isso tudo é marca cultural também. E a língua é a mesma coisa. Então toda vez que você vê, por exemplo, palavras de um outro país, né, do inglês, por exemplo, sendo utilizadas no nosso dia a dia, sem que a gente aos pouquinhos vá se percebendo, e às vezes a gente está usando inglês sem saber, né? A gente chama isso de estrangeirismo, tá? Quando uma língua é diferente da língua original, ela influencia dentro da cultura da outra, tá? Então, no caso, por exemplo, a palavra deletar é um exemplo clássico das provas
para explicar esse estrangeirismo, tá bom? Então a palavra deletar é um estrangeirismo, tá? Por quê? Antigamente não existia a palavra delete, né? Porque delete em inglês significa apagar. A gente só tinha a palavra apagar. Mas tanta gente começou a falar, olha, deleta isso, deleta aquilo. Acabou que a gente chama de aportuguesando, né? Que nada mais é do que o estrangeirismo, ou seja, uma palavra de outra língua acabando entrando no nosso cotidiano. E há várias outras, e se depois vocês tiverem interesse, escreve aqui embaixo nos comentários, eu posso só fazer uma aula sobre isso, mas a título de curiosidade, mas como a sua prova não pergunta muito, eu não me aprofundo tanto. Mas, como já teve uma questão sobre isso, especificamente sobre isso, eu achei importante fazer esse destaque aqui para vocês. Bom, além disso, prova é linguagens, códigos e suas tecnologias. Então a internet, né? Ele vai falar da internet e a gente tem uma comunicação global. Lembra que eu usei o exemplo do Japão? Justamente. E por que a internet ela facilita a comunicação? Por que ela se torna mais rápida, pessoal? Primeiro ponto, ela fica muito mais rápida. Antigamente, você queria saber, como é que está o meu amigo que vive na Alemanha, por exemplo. Você mandava uma carta, tinha que ir até esperar o correio chegar na tua casa, pegava a carta, demorava não sei quantos dias para chegar. Aliás, o correio, né, se for no Brasil, ele faz uns caminhos meio loucos, né? Mas não vem ao caso agora. Depois, até chegar na distribuidora, e vai no avião, demorava muito. Aí chegava a carta lá, depois de 6 meses, vinha a carta de novo. Né? Se você quisesse, por exemplo, viajar, era a mesma coisa. Antigamente tinha que ir de barco, de navio, né? Demorava muito, dependendo da distância. Então, hoje em dia não. Você dá 2, 3 cliques, você abre um jornal de qualquer país no seu computador, no seu celular. Então, você consegue ter acesso à informação e ao conhecimento muito mais rápido. Não existe mais limitação de fronteiras geográficas. Né? Então, de repente, a não ser que alguns países comunistas aí no mundo, por exemplo, a Coreia do Norte, ainda tem esse controle da mídia, você tem a Rússia, que também tem um pouco disso. Então você tem ainda alguns controles, mas mesmo assim, né, o controle geográfico propriamente dito, a internet ela consegue passar. Né? Então se acontece alguma coisa, por exemplo, sei lá, na Bolívia, rapidamente o mundo inteiro já está sabendo. Não há como você falar, não, vamos tentar. Cara, a internet hoje, né, deixa tudo muito mais rápido. E como eu disse, né, além disso tem as abreviações, os emotes. Então tudo isso vai facilitar bastante. Emote é aquelas carinhas, aqueles símbolos, né, e tudo mais, tá? Para representar tudo. Ok, pessoal?